Hoje é dia de falar sobre a taxação de livros. Eu sou Márcia Zanotto e seja bem-vinda ao Artbook. Abrimos uma enquete para vocês no Instagram perguntando se vocês gostariam de saber, né, da gente fazer essa explicação para vocês sobre essa taxação. E o resultado foi positivo, então, portanto, hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho sobre isso. Então, existe uma reforma tributária que o governo está querendo implementar, querendo unificar dois impostos, né? Que a gente chama de imposto, mas na verdade o nome certo é tributo. Então, se chama PIS e COFINS. Então, o governo quer unificar em um tributo só que chama CBS. Aí você pensa, tá, mas o que tem a ver com livros isso? Tem a ver que na Constituição de 46, o deputado Jorge Amado, na época, ele colocou na Constituição para proibir impostos sobre livros. Só que ele não fala nada sobre tributos, certo? Então, em 46, essa lei ela entrou para a Constituição, em 88, que é a Constituição atual, permaneceu. E em 2004, a gente fez também uma lei, essa lei de 2004, que fala que tem que isentar de tributos também. Certo? Qual que é a diferença de tributos para imposto e para taxa, por exemplo? É a mesma coisa, né? A diferença é para quem recebe, porque para quem dá, para quem tira do bolso, né? Dá não, né? Mas contribui, é a mesma coisa, seu dinheiro está saindo do seu bolso, certo? Então, a Constituição falava sobre impostos e não falava nada sobre tributos. E aí foi feita essa lei em 2004 para proibir também, para isentar sobre esses tributos. Só que só isenta do COFINS e do PIS, não fala nada sobre outro tributo. Então esse é o grande problema. O governo está querendo unificar e não está isentando os livros. E aí aconteceu toda uma comoção, né, no mundo editorial. Todas as editoras começaram a postar em defesa do livro, em defesa da literatura, por conta disso, porque eles não estão isentando os livros. Então, ou eles isentam os livros logo nessa lei, ou eles criam outra lei para isentar os livros, entendeu? Senão, o livro vai ser taxado sim. Então, gente, eu vou deixar aqui uma petição para você colocar a sua assinatura, certo? Pra gente proibir isso acontecer, pra gente tentar inibir isso de acontecer, porque isso seria muito ruim para todo mundo, né? É um verdadeiro absurdo, na verdade, que isso venha acontecer. Gente, para tranquilizar vocês, eu, na minha opinião, acredito que essa lei ela não vai ser aprovada. E uma reforma também não é tão simples assim, não é na primeira que passa. Então existe a reforma tributária do Congresso, dos senadores, e essa que é do governo, que é feita pelo Paulo Guedes. Então fiquem tranquilos, não vai ser aceita assim de uma vez. Então assina a petição, né, faça a sua parte, que eu garanto, eu pelo menos espero, que não vai ser aprovado dessa forma tão simples assim que a galera está noticiando. O que acontece, gente? Acho que o maior problema de todos é que a ideia de tributar seria ganhar mais dinheiro, né? O governo enriquecer mais. Só que vai acontecer o oposto, porque o maior consumidor, na verdade, é o governo. Porque 47% dos livros fabricados no Brasil são livros didáticos. E o maior consumidor de livro didático é o próprio governo para as escolas públicas. Então, não faz o menor sentido, entende? E 18% também dos livros fabricados no Brasil são livros religiosos. Existe uma bancada evangélica no Congresso também que não vai deixar isso passar. O que eu acredito? Que eles vão criar uma lei para isentar os livros desse novo imposto, até porque ninguém quer ser o cara que taxa livros, isso não faz sentido. Então, a esquerda vai ser contra isso, porque cultura, conhecimento, a gente é a favor, então a gente não vai deixar essa lei passar. A direita também é super contra o imposto, então também não vai aceitar. Eu acredito que essa lei não vai passar, pelo menos vai ser revista 300 vezes. Mas faz a sua parte, assina a petição, tá? Porque realmente não faz o menor sentido taxar livro, gente. Livro é conhecimento, livro é cultura. E o que Paulo Guedes falou também na entrevista dele, pelo menos deu a entender, não falou isso de forma muito clara, mas deu a entender que livro era coisa de elite. Que também não faz sentido. Mas vamos supor que seja, né? Ele vai perpetuar, vai continuar sendo de elite? E como assim você vai taxar os ricos? O que os ricos fez? Por que eles têm que ser mais taxados? Porque se o cara não recebeu uma herança, ele não ganhou na Mega Sena, ele tá sendo rico porque ele tá fazendo alguma coisa pra sociedade. Então a galera tá pagando por algo que ele tá fazendo. Então não faz o menor sentido você taxar quem mais produz no país. Então, tipo assim, não faz sentido. Não faz sentido. Então a gente espera que não seja aprovado, tá? Mas faz a sua parte, não custa nada, certo? E aí, lembrando que dia 11, né, dia 11/8, que foi a hashtag lá no Twitter, ficou em primeiro lugar, em defesa do livro, mas continua tweetando, continua falando sobre o assunto, que é pra isso não passar. Curte, compartilha, manda pra galerinha pra gente acabar com as fake news que existem por aí, falando que vai criar uma lei pra criar imposto, não é isso.
Então vamos entender primeiro para depois falar, mas não deixa de mandar esse vídeo pra galera ficar sabendo e informada, beleza? Então por hoje é só. Tchau, tchau.